Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui ao que a gente vem discutindo nas videoaulas anteriores, né, e com o material que passei para vocês. Não há como a gente dar sequência a uma discussão sobre as relações entre a arqueologia e o patrimônio, num sentido mais amplo, desde a educação patrimonial, passando pela divulgação científica, passando pelas relações com as comunidades, passando pela própria forma como a arqueologia constrói patrimônios, que é uma coisa que eu tenho insistido muito com vocês, né? Não há como a gente avançar nesse campo sem a gente trazer pelo menos um conceito de patrimônio para a gente usar aqui na nossa reflexão. Bom, afortunadamente, agora há poucos dias atrás, aconteceu um evento de dimensão internacional, né, chamou a atenção da imprensa de praticamente todo o mundo ocidental e fora do mundo ocidental, que foi a transferência de múmias e outros objetos arqueológicos de um museu no Cairo para um novo museu na cidade do Cairo, no Egito. Isso vocês encontram farto material na internet, vídeos, textos, notícias de jornais, né, tanto do Brasil como de outros países, que cobriram esse evento. Né? E por que eu estou fazendo referência já imediatamente a esse evento? Porque este evento foi carregado de simbolismo do ponto de vista patrimonial, associado a uma estratégia política muito clara do governo do Egito, né? Que tem a ver com todas as mudanças que o Egito vem sofrendo desde o golpe que ocorreu lá há alguns anos atrás, que fez uma troca de governo, depois houve uma espécie de contragolpe. Enfim, o Egito tem vivido uma turbulência política nos últimos anos, que prejudicou fortemente o seu turismo naquele momento, e agora, com a pandemia, nem se fala, né, um impacto muito maior. Lembrando que o Egito é um país que tem no turismo um dos seus principais elementos econômicos, né? Dado a toda uma questão que nós já trabalhamos aqui, vocês e eu, na disciplina de Arqueologia do Mundo Antigo, essa construção dessa imagem magnânima do passado, da antiguidade, que tem o Egito uma espécie assim de ponta da pirâmide, para usar uma linguagem bem apropriada, né? Porque o Egito é quase que o ápice daqueles sonhos de uma grande civilização que os europeus construíram no século XIX, porque era o que eles queriam encontrar, né? Uma grande civilização do passado na qual pudessem se espelhar e dizer para o mundo: vejam que grandiosas aquelas civilizações, agora olhem para nós, a nova grande civilização. Trabalhamos isso profundamente em Arqueologia do Mundo Antigo, né? Então vocês sabem do que eu estou falando. Então não é por acaso que o Egito, agora, nesse momento, precisando muito de recursos econômicos e precisando de coesão nacional, porque o país sofre, né, com um dilema político muito grande, tenha feito esta verdadeira pantomima, esse verdadeiro espetáculo patrimonial arqueológico. Algo que nos interessa diretamente como arqueólogos e arqueólogas, não há a menor dúvida. Nenhum estudante de arqueologia de qualquer lugar do mundo, né, muito menos do Brasil, deve se furtar a entender, tentar compreender, observar o que aconteceu no Egito naquele dia, porque é algo programado, pensado, simbolicamente pensado, que elementos iam ser acionados durante aquele desfile. As imagens que a gente viu são imagens muito fortes, né, de indumentária, de artefatos, os carros que foram construídos para conduzir as múmias, a presença da múmia de Ramsés II naquele desfile, porque Ramsés II talvez seja, depois de Tutancâmon, a múmia mais importante do Egito do ponto de vista turístico, patrimonial, histórico, simbólico para a nação. Há muitos elementos naquele evento. E há um outro elemento que não pode ficar de fora, que eu tratei com vocês em Arqueologia do Mundo Antigo. Os habitantes atuais do Egito não têm nenhuma relação de linha direta com aqueles habitantes do Egito do período do Império Egípcio na Antiguidade. Salvo alguma informação que eu desconheça, todos que trabalham com história do Egito concordam que esses povos atuais que habitam o Egito, na sua grande diversidade étnica, não têm relação direta com os egípcios do passado. Hoje o Egito tem uma população majoritariamente árabe, mas também berbere, magrebi, que são povos do norte da África, que foram islamizados pelos árabes, né? E não há ali egípcios que descendam, né, descendentes do Egito Antigo. E isto fica muito claro
como nós estudamos antes, no século XIX, quando os europeus chegam, principalmente a invasão francesa, que nós estudamos aqui, com Napoleão, que leva aquela comissão de sábios e notáveis para estudar o Egito, que não houve, por parte dos egípcios, a defesa do seu patrimônio histórico. Não, os franceses saquearam como quiseram, tumbas, templos, palácios, pirâmides. Tá? E depois os ingleses continuaram esse processo sem nenhum impedimento mais rigoroso. Tá? A coisa começou a mudar no início do século XX, e aí é muito importante conhecer a trajetória do Howard Carter, o descobridor da tumba de Tutancâmon. É muito importante voltar a ele nesse momento em que o Egito ganhou de novo notoriedade como patrimônio arqueológico, histórico, e as pirâmides, e tudo isso voltou à baila, né? Porque o Howard Carter teve problemas com o governo do Egito. Né? O governo do Egito, quando o Howard Carter estava lá, né, e começou a realizar a retirada dos materiais da tumba de Tutancâmon, e aquilo teve uma repercussão internacional grandiosa, e o Howard Carter começou a criar problemas para as autoridades egípcias que queriam toda hora levar alguém para visitar o local, e ele tinha que parar o trabalho. Enfim, ele teve um problemaço, e eles simplesmente retiraram Howard Carter do seu posto de responsável pelas antiguidades do Egito e de chefe dos trabalhos na tumba, e colocaram outros no lugar dele. E a partir dali o Egito começou, de fato, a ter uma preocupação política com o seu passado, do período da Antiguidade, e passou então, a partir daí que é a origem do Museu Egípcio de Arqueologia, que é um dos maiores museus do mundo. Este museu que foi inaugurado agora é maior, né, mais moderno, né, ele tem o nome, se eu não estou enganado aqui, Museu da Civilização Egípcia, vejo, né, é um museu nacional e tem a ideia de nação muito clara. Né? Então, aqui é um ponto que nos interessa muito, observar, olhar o que aconteceu ali, que fenômeno é esse, né? E na semana seguinte, outra notícia vinda do Egito, né? A descoberta de uma outra Luxor, abaixo da Luxor atual, né? E aí volta as câmeras, né? Aquele arqueólogo que o Zahi, né, que é um arqueólogo midiático, atual chefe das antiguidades, ele é chefe da Autoridade para Antiguidades Egípcias, né, que é um órgão do governo egípcio, como tem também em Israel, né, o que se chama, né, a Autoridade de Antiguidades de Israel, que é o órgão que define, né, o que vai ser feito, o que pode ser feito nas ruínas, nas evidências arqueológicas, nos sítios, né, e também com alguns objetos que estão nesses países. O Egito tem um modelo similar ao de Israel, e o Zahi é o chefe desse serviço há muitos anos. E também é, né, como vocês bem sabem, uma figura pública, midiática, né, um sujeito que fez parcerias com o History Channel, o Discovery Channel, né, foi também responsável por um seriado em que ele treinava candidatos a arqueólogos da arqueologia egípcia que vinham de fora, mas ele mais parecia ali uma estrela de cinema, porque ele faz jeitos de super mal, né, que ele é o único que sabe, xinga todo mundo. Era um reality show, na verdade, né? Mas foi um instrumento que o Zahi usou muito para dar mais relevância do que o Egito já tem, né, para o mundo todo através das televisões e da internet, né? E ele continua sendo essa figura, né, que tem esse tremendo poder. Né? Ele é o homem hoje que decide, por exemplo, quando as pirâmides de Gizé abrem ou não abrem para o público. Né? Ele tem o poder de decidir. Claro que as autoridades acima dele podem contradizer uma ordem dele, mas em geral é ele que diz, olha, está fechada a visitação por tantos dias. Ele tendo uma razão para isso, dizendo, nós temos um problema lá, vamos fazer uma reforma, está em risco alguma coisa, manda fechar e não tem conversa. Né? Então aí a gente brinca, ele é o homem que tem a chave da pirâmide. Né? E de novo ele apareceu, então, agora com essa notícia, né, de Luxor, né, que foi reencontrada, enfim. Mais uma estratégia, né, claríssima do Egito, né, de chamar a atenção sobre si como país, como destino turístico, usando muito fortemente esse elemento. Então aqui, o que aconteceu no Egito é um claro exemplo de política patrimonial. E aí, então, foi por isso que eu pedi para vocês lerem o texto do Lorenz Prats, esse antropólogo catalão da Espanha, tá, que trabalha com antropologia do turismo, tá, com uma visão muito importante sobre a antropologia do patrimônio, tá, e ele então tem
um livro importante, se chama, né, Antropologia e Patrimônio, e tem esse texto que é um resumo, né, uma síntese das ideias que estão no seu livro, por isso eu indiquei não o capítulo do livro, mas sim esse artigo que ele publicou, tá, em 1998, El Concepto de Patrimônio Cultural, o conceito de patrimônio cultural. Aqui eu quero, de forma muito breve, então, chamar a atenção para os principais elementos que estão no texto do Lourenço Prats e que a gente usa exatamente para olhar um fato como esse que aconteceu no Egito agora. O professor Prats parte de um princípio. O patrimônio é resultado de dois processos, uma invenção e uma construção social. Exatamente os termos que ele usa, invenção e construção social. Vocês vão ver lá, quem não viu ainda lá no texto, que é isso que ele usa. O que ele entende por invenção não é o que nós entendemos como um sinônimo para mentira. Não. O que ele entende por invenção é a construção de uma narrativa. A construção de uma narrativa baseada numa interpretação da história. Então, uma narrativa bem construída sobre determinado elemento histórico, determinado processo histórico, dá base para constituir um patrimônio. E aí entra o segundo elemento, que ele chama de construção social, que é tudo aquilo que as sociedades fazem para converter algo em patrimônio. São as ações, tá, que as sociedades fazem. E elas se combinam com as narrativas. Por isso é um binômio. A invenção, como narrativa, reforça as ações, estimula as ações. E as ações ocorrem também, em contrapartida, reforçando a narrativa. Então aí há um jogo, né, dialético entre as duas coisas. Então o patrimônio não é uma mentira que as sociedades inventam, ele é uma projeção das intenções de setores da sociedade. Então esse é o outro aspecto importante que está na teoria do professor Prats. Tem um momento que ele diz, patrimônio não constitui quem quer, patrimônio constitui quem pode, define quem pode, não quem quer. O que ele quer dizer com isso? Que alguns grupos dentro da sociedade têm o poder para fazer aquilo que ele chama de ativação do patrimônio. Ou seja, converter em patrimônio alguma coisa. Praticar as ações que convertem. E aí ele vai nos dizer aquela ideia dele, onde ele volta lá atrás, numa corrente literária e uma corrente de forma de escrever história chamada romantismo. Em espanhol, vocês observaram no texto, ele usa o termo romanticismo. É o romantismo. O romantismo é uma forma de escrever o passado e textos literários típica do século XVIII, dos anos 1700, que influenciou também a escrita do século XIX e parte de algumas premissas, tem umas características, é isso que ele diz, na escrita e no pensamento romântico, é o chamado pensamento romântico. Aqui não tem nada a ver com amor, tá, gente? A ideia de romance como narrativa. Tá? Tem ali algumas características importantes. Uma delas, atentem bem, o que ele chama de sacralização da natureza. O que quer dizer isso? Bom, pensem comigo. O que é algo sagrado? Se vocês pensarem aí agora, o que é sagrado para você? Quando a gente fala isso hoje, a gente já relaciona diretamente com alguma questão religiosa. Por quê? Porque crescemos numa cultura que associou a palavra sagrado a religioso. Mas sagrado não é necessariamente religioso. Sagrado é tudo aquilo que o humano enxerga como supra-humano. Sendo supra-humano, estando acima dos humanos, está fora da capacidade dos humanos de alterar aquilo. Tal como são, então, as entidades religiosas, os deuses, os santos, o Deus único. Eles são supra-humanos, você não pode alterá-los, você não pode fazer nada com eles, você tem que aceitar eles como eles são. Então eles estão numa condição sagrada. A natureza, na escrita romântica, tem essa característica. Normalmente ela vem na forma de uma natureza inóspita, uma natureza que oferece desafios ao ser humano e que foge ao controle do ser humano. Entendem? As narrativas do romantismo normalmente têm essa característica. Se passam em contextos em que a natureza é um desafio muito grande para o ser humano. Então são aquelas narrativas de viagens extraordinárias, né? Onde os personagens enfrentam florestas indomáveis, desertos terríveis, né? com tempestades de areia, ou uma natureza grandiosa, né? Canyons, montanhas, vulcões, rios gigantescos. Vejam que há toda uma tradição literária baseada nessa ideia de uma natureza
indômita, ou seja, indomável, está acima da possibilidade das pessoas controlarem ela. Então esse é um ponto que ele chama de natureza sacralizada. O outro ponto que ele chama é a história sacralizada. Vai pela mesma característica. Os personagens e os eventos do passado são vistos de tal ordem de grandeza e importância que são indiscutíveis já. Então, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo aqui, nosso próximo, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, a famosa Revolução Farroupilha. Ela é um exemplo claro de quando, olhando do presente para trás, a gente tem uma historiografia, textos de historiadores e historiadoras que construíram uma imagem daquela revolução altamente enaltecedora. Homens bravos, grandes valores, a liberdade, a igualdade, a luta pela defesa dos ideais, a luta intransigente até a morte, entregar-se à morte por uma causa. Vejam como isso são valores fortíssimos na narrativa da Revolução Farroupilha. E há estudos recentes que desmontam completamente essa imagem idealizada, sacralizada da história da Revolução Farroupilha. Mas todos vocês sabem que basta aparecer um objeto no Rio Grande do Sul que é vinculado à Revolução Farroupilha e pronto. Ele é imediatamente protegido por autoridades políticas e por agentes culturais do estado do Rio Grande do Sul. Seja uma espada, um facão, um poncho, um chapéu, uma bota, um cachimbo, o que for, um anel de lenço, qualquer objeto que alguém com alguma autoridade, preste bem atenção nisso, algum caráter de autoridade, um historiador, um arqueólogo, um antropólogo, um literato, um estudioso diletante que tem respeito da comunidade, da área de escrita, de literatura, que chegue e diga, é Farroupilha. Pronto, deu o toque de Midas que faltava. Então ele diz que isso é a sacralização da história, colocar a história num patamar que é muito difícil. Vejam com todo o esforço que vários historiadores fazem, não conseguiram desmontar a imagem idílica e grandiosa da Revolução Farroupilha. Ela continua tendo essa mesma imagem no Rio Grande do Sul. Claro que nós temos um meio de comunicação por excelência aqui no estado que propaga isso aos 4 cantos do mundo, além de que temos a força do movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, que coordena os CTGs, os Centros de Tradição Gaúcha, que estão espalhados pelo mundo, pelo Brasil inteiro. Há CTGs e em vários países no exterior. Então, não é um exagero dizer que o tradicionalismo gaúcho alcançou essa característica de ter uma ideia da história sacralizada, ou seja, indiscutível. Você tem dificuldade de desmontar essa história desse passado, porque ele foi muito bem construído, é um edifício muito bem construído por textos de pessoas que ao longo dos anos foram fazendo isso, décadas de trabalho. A outra ponta da pirâmide que ele fala, desse triângulo, é o que ele chama de gênio criativo. Vocês devem ter visto no texto. Aí ele está falando de sujeitos na história. Aquela velha discussão, existem sujeitos excepcionais na história? Leonardo da Vinci foi um gênio, Michelangelo foi um gênio, Cristóvão Colombo foi um gênio, para citar esses 3 assim, que qualquer criança que passou pela escola ouviu falar, mas poderia ser qualquer outro, personagem histórico, Júlio César. Vejam que esse tipo de figura histórica, enaltecida numa história sacralizada, acaba se transformando, então, numa espécie de catalisador de força simbólica. Então, se você disser, esta faca não só foi da Revolução Farroupilha, ela esteve nas mãos do general Bento Gonçalves, porque ele descascava laranjas com ela. Nossa, você vai ter essa faca dentro de uma vitrine de um museu. Não tenha dúvida disso. Ao passo que, sei lá, centenas de facas que podem ser usadas por qualquer outro membro desconhecido das tropas farrapas, vai ser encontrada, vai ser colocada ali, como se alguém disser que era Farroupilha, mas não vai ter a plaquinha ao lado que diga pertenceu ao general Bento Gonçalves. Então vejam que esse tripé, uma natureza indômita, uma história sacralizada, assim, com grandes ideais, grandes feitos, com grandes nomes da história, isso é o que ele chama de repertório, o que ele diz o pool, o repertório de elementos potencialmente já patrimonializáveis. Por quê? Porque basta colar o que eu quero patrimonializar a 1, 2 ou aos 3 elementos, que é o ideal, e você tem pronto um processo patrimonial para desencadear. Por isso a Revolução Farroupilha é um grande exemplo. Veja que quando falam dela, os gaúchos costumam também falar da natureza, o
pampa, a campanha, a liberdade do campo aberto, o homem sobre o seu cavalo, está fazendo aquela visão romântica da paisagem, da natureza. Deste homem que é um homem bravo, que está imbuído de grandes valores dentro de um processo histórico de grande importância, está fazendo a sacralização da história. E deste homem que é um personagem, tá? General Neto, da Revolução Farroupilha, o libertador dos escravos, tá? O Corte Real, que foi o homem que organizou lá os negros que lutaram na Revolução Farroupilha, o próprio movimento negro se apropriou dos mesmos aspectos para construir também a narrativa dos lanceiros negros. Tá? Então vejam que a força disso é muito grande, e é disso que fala Lawrence Prats. Ele fala do potencial que alguns elementos têm, quase que in natura, digamos, né, por ser o que eles são. Mas eles não são assim, nós os fazemos assim. Tá? Então, as ações patrimoniais é que fazem o vínculo e ativam, como ele diz, fazem a ativação patrimonial. Então, isso é o que ele quer dizer no texto quando ele fala de romantismo, as características da natureza sagrada, história sagrada, gênio criativo. Como dentro desse tripé tem um rol, então, de objetos e coisas e artefatos e lugares que podem ser patrimonializados com mais facilidade. Entenderam? Vamos voltar, então, ao Egito. O que acabou de acontecer? Exatamente isso. Você tem todos os elementos ali. A história do Egito, quando vem às mentes dos ocidentais que acostumaram a ouvi-la desde pequenos nas escolas, é uma história que se passa num deserto enorme. O grande desafio dos egípcios para domar o rio Nilo. Lembrem disso, vocês viram isso na escola. A luta do homem com a natureza e a vitória, né, do homem na natureza, que os egípcios teriam provado que era possível. A grande capacidade, né, de engenharia hidráulica dos egípcios levou eles a crescer e se tornar a grande civilização que foram. Então você tem aí essa natureza participando, o Nilo, o deserto. Tá? E aí você tem a história, então, que é construída, sagrada, enorme. Dessa nem preciso gastar muito saliva falando para vocês que estudaram comigo arqueologia do mundo antigo, mas mesmo quem não passou pelas minhas aulas, pode ter uma ideia muito clara. Né? Se passou por escola, não escapou, né, do bombardeio da egitomania, né, dessa grandeza do Egito, que não para nunca, não termina nunca. Pelo contrário, só cresce ao longo dos anos. E o que nós tivemos semana passada foi, digamos, algo que não nos pegou de surpresa, mas de fato impactou. Porque aí, sim, a gente viu o governo egípcio acionando todos os mecanismos com uma força que não tinha sido vista até então. Promover no meio de uma pandemia, né, que impacta o mundo todo, um desfile de honra, um desfile quase como de chefe de Estado, né, para múmias do passado trocarem de lugar. Eles querem passar uma mensagem muito clara de vincular o Egito atual com o Egito daquela grandeza do passado e dizer: nós somos um povo que respeita a sua tradição e que cultua os seus antepassados. Muitos historiadores, antropólogos, ao longo dessa semana, opinaram positivamente, dizendo que tinham achado muito bacana o que os egípcios tinham feito, porque era uma forma de mostrar que deve-se realmente fugir daquela história eurocêntrica, que a Europa foi a grande civilização, que tudo é Europa. Eu concordo com isso, mas eu estou fazendo um olhar diferente aqui. Estou analisando como um arqueólogo que pensa patrimônios. E ali nós estamos falando essencialmente de material arqueológico. Material resultado de escavações arqueológicas, de esburacamentos do século XIX, de escavações técnicas do século XX, de saqueios do século XVIII, século XIX, acumulados dos museus do Egito, e que são transformados em artefatos de um espetáculo midiático, que tem dois elementos: para o público interno, para o povo egípcio, para uma espécie de banho de autoestima. Essa foi a intenção muito clara ali para mim, eu não tenho dúvida em relação a isso. Tá? E compreendo as razões do governo egípcio em fazê-lo, e para o público do exterior. Porque estão acionando, para usar bem claramente o conceito de Lawrence Prats, estão acionando o mecanismo que o público externo conhece e admira. Múmias e Egito são um binômio, e o Egito não foi o único lugar do mundo onde se fez múmias. Mumificar não era uma prática exclusiva dos egípcios, mas é automático, no estalar de dedos, qualquer pessoa diz múmia, Egito. Se você lançar a palavra e você fala uma palavra associada, ela vai dizer pirâmide ou Egito. O que quase dá no mesmo, porque Egito e pirâmide também viraram sinônimos. E nós sabemos que pirâmides não foram exclusivas também do Egito. Então como que se chegou a essa força que o Egito tem e outras nações não têm? Por mecanismos
que nós podemos ver através da teoria do professor Prats. Acionar mecanismos desde o século XIX. Aqueles diletantes, linguistas, historiadores europeus, franceses, belgas, alemães, ingleses que foram para o Egito, que foram construindo aquela história que eu estudei com vocês em Arqueologia do Mundo Antigo, tá? De uma grandeza das civilizações do passado, tendo o Egito como principal foco de interesse, que levaram quantidades enormes de objetos egípcios para a Europa. Até hoje, qualquer turista, tá, que visita Paris, Londres, outros locais da Europa, vai encontrar objetos egípcios e vai se impactar. Né? Basta um passeio pela seção egípcia do Louvre e você já vê o que eu estou dizendo. Mas numa das principais praças de Paris há um obelisco gigantesco, na Praça de la Concorde, que é um obelisco que foi levado pelos franceses para colocar na França, que não tem relação nenhuma com o Egito. O Egito nem sequer foi colônia da França. Houve uma ocupação francesa, ele não foi colônia da França. Percebem? Então, isto é importante. Isto nos mostra como que o patrimônio arqueológico é usado do ponto de vista simbólico para uma construção de uma narrativa ou para o reforço de uma narrativa. Aqui funciona muito bem a interpretação de Prats, porque nós temos essa grande narrativa, essa invenção, então, como ele diz, da história do Egito, com as construções sociais feitas ao longo do tempo, culminando com este espetáculo da semana passada, que é uma espécie de apoteose de tudo isso, que o governo egípcio proporcionou a nós, né, nos dando a oportunidade de ter esse objeto de estudo, né, de ver essas imagens de novo, né, desse desfile, desses objetos, cobertura de televisão, vários ângulos, uso de drones. Imagine o investimento que houve em torno desses pouco mais de 4 quilômetros, né, que separam um museu do outro. Né? Foi um espetáculo extraordinário, não há dúvida disso, mas ele vem carregado de todo esse simbolismo. Né? Acredito que isso vai virar tendência, não se surpreendam se verem coisas parecidas acontecendo em algum momento no México, no Peru, que são 2 países da América do Sul que têm uma construção similar, né, enquanto nação, de em algum momento, e aí com muito mais intensidade e com muito mais legitimidade do ponto de vista da continuidade histórica, né, das suas populações atuais com o passado mexica ou o passado incaico, né, na América. Mas eu me refiro ao tipo de ação patrimonial, né, fazer essa reverência a objetos arqueológicos como elementos que fundamentam a história da nação. Então aqui a gente tem muito claro, né, esse conceito de patrimônio que Lawrence Prats usa, que eu me filio a ele, ou seja, eu utilizo ele para interpretar fenômenos patrimoniais, porque me parece bastante razoável, né, o que ele diz quando ele vai nos apresentando isso. Né? Como se dá essa ação? Ele diz claramente, grupos com poder político definem. E aqui é o último aspecto que eu queria chamar a atenção do que fala o professor Prats. Né? Quem pode? Qualquer um que consiga conquistar a hegemonia num determinado momento em que está em disputa um processo de escolher coisas do passado para virarem patrimônio para as gerações do futuro. Sempre lembrando, já falei isso para vocês, o patrimônio é isso. Né? Ele é uma escolha no presente, de elementos do presente ou do passado, que a geração atual transporta, joga para a geração do futuro. Ao fazer isso, apaga outros, porque escolhe, não dá para preservar tudo. Isto é uma ilusão. Então, claramente, política patrimônio é política, patrimônio é escolha, patrimônio é poder. E o Lawrence Prats é um dos que melhor chega na definição dessa ideia do patrimônio como algo que resulta de um poder. Ele vira um elemento de poder e ele é resultado de um jogo de poder, que funciona o tempo todo, como eu já brinquei com vocês em aula, em outros momentos, né? Funciona até num clube de senhoras que se reúnem para o chá há décadas e que resolvem construir uma galeria de fotos das ex-presidentes do clube. Ali, sem dúvida, vai se abrir um debate histórico tremendo entre a foto da Noquinha vai para a parede ou vai só a foto da dona Jussara? Não, mas tem que entrar a dona Suzana, porque a dona Suzana fez tudo pelo clube. Ah, mas a dona Suzana nunca foi presidente. Sim, ela não foi presidente, mas ela era vice. E a outra não fazia nada. Lembra disso, fulana? Pronto. Entenderam? Abre-se uma discussão entre aquelas senhoras. Quem vai vencer? Quem tiver a melhor narrativa. Quem colar a melhor narrativa no debate e angariar apoios. Formar a hegemonia. Vira a maioria e diz, vai ser assim. Pronto. Política patrimonial é basicamente isso. O patrimônio sempre é uma disputa de força.
Quem tem hegemonia num momento, define. Por isso que vocês veem, quando tem trocas de governos, tá? Nós temos tentativas de mudar questões patrimoniais. E agora, né, aqui no Brasil, essa notícia estarrecedora de que havia, pelo menos até pouco tempo atrás, encabeçado pelo ex-ministro das Relações Exteriores, né, que teve uma passagem muito complicada pelo Ministério, havia a ideia de transformar o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que passou por aquele terrível incêndio há pouco tempo atrás, num museu da família imperial brasileira. Então vejam que, né, um museu que foi criado para ser um museu de ciência, de história natural, o seu acervo é um acervo diversificado, extraordinário, respeitado no mundo inteiro, passa por um incêndio e os sujeitos aproveitam esse contexto para propor uma mudança completa da característica do museu. E mais do que isso, aproveitar para fazer aquilo que o professor Prates diz, colar uma nova narrativa no lugar, impor uma outra história patrimonial ali e fazer uma reverência, enaltecer a família imperial brasileira, porque vocês sabem, né, há um grupo de monarquistas ainda que cerca, né, o atual governo brasileiro, que o sustenta, que o apoia claramente, né? E há um membro da família real brasileira, algo que também é uma contradição, porque nós não temos mais família real, né? Isso até inclusive é uma questão quase que beira a ilegalidade, porque a família real perdeu todos os seus títulos com a instituição da República, então eles não deveriam nem ter o direito de ostentar títulos. Príncipe, herdeiro do trono, que trono? Não há trono. Não há trono a ser herdado no Brasil. O Brasil não é mais uma monarquia, o Brasil é uma república, desde 1889. Então chamaram essas pessoas de Sua Alteza Real, chefe da família real. Não há mais família real. Há uma nobreza que foi uma nobreza vinculada à nobreza portuguesa. E se na Europa alguém reconhece os títulos dessas pessoas, é um problema de quem reconhece na Europa. Agora, a República Federativa do Brasil não reconhece títulos de nobreza. Não há nobres no Brasil. Nossa Constituição é clara em relação a isso. A de 1889 já definiu essa linha. Nós não temos lá um artigo da Constituição que diga fica reconhecida a nobreza de classes de determinados setores que podem usar o título de barão, conde, príncipe, herdeiro, príncipe. Não, isso não existe. Isso é uma ficção. Mas essas pessoas desfilam o país afora com seus títulos. Isto reforça a narrativa. E num processo patrimonial isso tem força. Vejam que isso foi acionado, então, nessa tentativa que eu, particularmente, espero que tenha sido frustrada, de transformar o Museu Nacional do Rio de Janeiro no Museu da Família Imperial. Bom, essas são as questões, então, que eu queria trazer para a aula de hoje, né, para vocês pensarem, quando pensem, né, pensem como arqueólogos e arqueólogas que serão, né, o peso que nós temos quando entra em jogo a utilização de artefatos arqueológicos, de sítios, de lugares, para reforços de narrativas. Em nenhum momento se trata de mentir. No caso do Egito, no caso da Revolução Farroupilha, se trata de dar uma característica acima daquilo que a interpretação arqueológica histórica permite. Como se as coisas fossem carregadas de uma força simbólica por elas mesmas. Não é o caso. Então, o que nós temos que pensar aqui é esses elementos teóricos que o professor Prates nos traz servem justamente para a gente identificar quando isso está acontecendo. Para mim foi muito claro o que aconteceu no Egito, é muito claro esse caso que eu sempre cito da Revolução Farroupilha, e está sendo claro nesse caso, que ficou um pouco nebuloso, né, de que havia um projeto sendo desenvolvido para transformar o Museu Nacional do Rio de Janeiro no Museu da Família Imperial Brasileira. Né? Então ali também, né, para que isso pudesse acontecer, se chegasse ao ponto dessa proposta ir, digamos, ao Congresso Nacional, ou onde a instância que isso deva ser discutido, a essa altura eu não sei nem para qual instância isso deve ser remetido caso esse projeto fosse levado à frente. Mas se isso chegar a acontecer, que eu acho que agora não vai mais, mas se chegar a acontecer, vão apresentar elementos de narrativa, a tal invenção que o professor Prates se refere. Já começou, pelos pouco material que saiu na internet, e isso, as justificativas eram a importância da família real, o vínculo do lugar com a família real. De fato, foi propriedade da família real aquele lugar. Mas a família real perdeu suas propriedades com a implantação da República, manteve algumas depois, que estão lá. Né? Já existe o museu em São Paulo. E já existe bastante coisa ligada à família real em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então não há necessidade desse novo elemento patrimonial, mas é a conjuntura política, é a disputa de poder, de novo, por uma visão de passado do Brasil,
que trouxe à baila essa possibilidade, ou seja, essa ativação patrimonial que estava se tentando. Então aqui entram de novo todos os elementos do Lourenço Prates. Né? Invenção, construção social, história sagrada, personagens históricos, ora, Dom Pedro II, sua família, né? E a ativação do patrimônio por quem pode. Tudo está aqui, tudo está claramente visível nesses 3 exemplos que eu dei para vocês. O caso do Egito, o caso do Rio Grande do Sul com a Revolução Farroupilha e esse caso, né, que por enquanto está, como a gente costuma dizer, em banho-maria, né, da ideia de transformar o Museu Nacional do Rio de Janeiro no Museu da Família Imperial. Tudo isso interessa a formação de quem pretende seguir a carreira de arqueólogo, de arqueóloga, pensar o nosso poder simbólico, né, como autoridades, como fala de autoridade, quando nos vinculamos a processos como esses e temos que ter, então, o nosso compromisso social, né, como a arqueologia pública tanto prega, né, de ter cuidado e ver quais interesses estão em jogo, né, que tipo de visão de sociedade está por trás daquela patrimonialização. Tudo isso entra na conta de um processo de patrimonialização e em muitos deles a arqueologia está envolvida. Era isso por hoje, vamos em frente, logo mais eu virei com novos materiais e vamos dar sequência na nossa disciplina. Um abraço a todos e todas, até breve.